Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a Karen Rodrigues. Hoje a gente está com um convidado super especial, que é um professor. E assim, as lives dele não são lives, são aulas. E hoje ele vai falar sobre a esfinge, o segredo da esfinge. Para vocês que gostam do tema do Egito, ele é um expert nessa área. Bem-vindo, Paulo Iannuzzi. Obrigado, Karen. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez o gentil convite para mais uma live com vocês. É sempre um prazer, uma satisfação estar com todos vocês. Muito obrigado. Bacana. Paulo, a esfinge, ela tem muitos mistérios e existem alguns místicos que falam que na pata dela tem um grande segredo ocultado e que quando a gente descobrir, vai mudar toda a história que a gente conhece. E pelo pouco que eu conheço, ela é muito mais antiga que as pirâmides. Você pode falar sobre isso? Sim. Primeiramente, vamos, se você me permite, alguns pontos de esclarecimento com respeito à figura da esfinge, rapidamente. Né? Esfinge é um nome grego, tá? É um termo helenizado, uma vez que na Grécia existia também a figura da esfinge, mas completamente diferente da do Egito. Tá? Na Grécia, ela tinha a esfinge, ela tinha corpo de leão, asas de águia e cabeça de mulher, e guardava a cidade de Tebas, a Tebas grega, não a Tebas egípcia. Tá? E ela devorava os incautos que tentavam entrar na cidade de Tebas com o famoso enigma da esfinge, né? E a máxima decifra-me ou devoro-te. Então isso também é um simbolismo com respeito ao autoconhecimento. Se você for ler Hesíodo, você vai encontrar que Édipo enfrentou e decifrou o enigma da esfinge, matando-a, matou o próprio pai sem saber e casou com a própria mãe, Jocasta. Né? O complexo de Édipo vem justamente desse mito, etc., referente principalmente ao enfrentamento da esfinge por parte de Édipo. Muito bem. No Egito, o contexto é bem diferente. A esfinge é muito antiga, ela é a guardiã das pirâmides, a guardiã dos segredos, dos mistérios, das ciências comuns e das ciências ocultas, das ciências exteriores e das ciências interiores. Ela é o símbolo cujo legado ele é perene na humanidade, ou seja, funciona até hoje e vai funcionar pela eternidade, que é justamente a principal busca da eclosão consciencial e espiritual do ser humano, que é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Onde vamos encontrar aí mais um filósofo grego que se rendeu aos conhecimentos egípcios, Sócrates, onde na sua filosofia socratiana, ele dizia que eu sei que nada sei. Isso diante da esfinge, cujo nome egípcio original é Harmakis. Esse é o nome egípcio original do que a gente conhece como esfinge de Gizé. No Egito antigo existiam várias esfinges. Né? A segunda maior esfinge depois de Gizé está no templo de Mênfis, né, sob o patrono, a primeira grande capital do Egito, e até hoje considerada a capital espiritual do Egito, sob a égide do deus Ptah, o deus autocriado, guardião do universo, criador do universo, o grande artesão cósmico. Então nós temos a segunda grande esfinge do Egito no mundo em Mênfis, depois da esfinge de Gizé. Mas, óbvio, vamos nos concentrar na questão iniciática, principalmente da esfinge de Gizé. E, com relação ao que você perguntou, né,
a esfinge, ela realmente é muito mais antiga que as próprias pirâmides, que já são, por sua vez, antiquíssimas. Isso, obviamente, contraria a teoria vigente ainda da egiptologia com respeito à idade das pirâmides, o período da sua respectiva construção. Uma vez que, segundo a egiptologia, isso data da quarta dinastia, aproximadamente 2500 a.C., data da suposta construção das pirâmides, principalmente a pirâmide Quéops, que é uma transliteração grega de Rufo, que era o faraó da época, e a pirâmide Khefren, que em egípcio é Hef-Ra, e a pirâmide de Miquerinos, Menkaure. Tanto que o rosto da esfinge é atribuído pelos cientistas, pelos egiptólogos, como o rosto do faraó Hef-Ra, ou faraó Khefren. Agora, as imagens que nós temos do faraó Khefren diferem um pouco da fisionomia da esfinge. Não é algo conclusivo. Ainda é objeto de muita contradição e debate dentro da egiptologia oficial. Agora, fora a egiptologia oficial, existem traços na própria esfinge, né, que evidenciam que ela realmente é muito mais antiga que essa data aceita pela ciência. Pelo menos de 12 mil anos para trás. Né? Existem alguns fatores, principalmente astronômicos, e você não tem como mudar a estrela de lugar, né? Não tem como contrariar o céu, que indicam justamente uma construção bem anterior a essa data aceita. Essa data mais remota, ela é inconclusiva, não se tem como saber, pelo menos por enquanto, mas mostra uma antiguidade muito grande. Por exemplo, o desgaste das tintas, que ainda, resquícios de tinta ainda são encontrados no alto da esfinge. Tá? E esse desgaste, ele é proporcional ao desgaste da própria esfinge, que, pasmem nem tanto, muita gente já deve saber disso, ter lido isso, ouvido, etc. e tal. Mas é uma comprovação que o desgaste que a esfinge apresenta durante esse tempo todo não é um desgaste eólico, de vento ou de atrito com areia. Uma vez até que já foi até comprovado cientificamente e por estudos astrofísicos, geofísicos, geomorfológicos, até mesmo da própria NASA, entre outras instituições científicas e universidades, que de 10.500 a.C. para trás não existia deserto naquela região. Eram campos verdes, florestas, o que demonstra, ou pelo menos sugere, que as pirâmides e as esfinges não foram construídas no meio do deserto. A região se desertificou muito tempo depois disso. A esfinge e as pirâmides foram construídas em campos verdes. Tá? Por que eu digo isso? Porque, voltando à erosão da esfinge, a erosão que ela apresenta é uma erosão pluvial, de chuva, né? E chuva torrencial. E foi estimado que para a esfinge apresentar o tipo de erosão pluvial que ela apresenta, seriam necessários 1000 anos de chuva ininterrupta, torrencial, para provocar o desgaste que ela apresenta. Obviamente que 1000 anos de chuva torrencial não aconteceu, mas se você, obviamente, expandir isso no tempo, foi um período bem grande em que o sistema climático naquela região de Gizé foi bem diferente do que é hoje. Né? Expandindo isso no tempo, você vai ter milhares e milhares de anos aí de um clima bem diferente, com chuvas ocasionais, torrenciais. Não digo tão ocasionais assim, porque era um tanto quanto parecido com a Amazônia, uma vez que, embora não tenha sido uma floresta densa, tinha muita vegetação, a exemplo do que nós encontramos nas pirâmides maias.
né? Então, isso remete a um tempo muito, muito, muito anterior, de 12, como eu falei, de 12 mil anos para trás. 12 mil anos antes de Cristo. 14 mil anos no total. Tá? Além de posicionamentos astronômicos relativos à posição das estrelas na época, que coincidem muito com determinados pontos, como já foi citado na live anterior, das pirâmides em relação à constelação de Órion, a própria esfinge é dentro desse contexto astronômico, como um mapa do céu em pedra, o fato de, pela precessão de eras, nós termos um período, né, relativo ao nascer do Sol em 21 de março, na constelação de Leão. Hoje nós estamos no final da Era de Peixes, às vésperas da entrada em Aquário. Isso ainda vai demorar alguns anos pelo contexto astronômico, né? A precessão de eras é um movimento que a Terra faz, pendular, retrógrado, em relação ao movimento do plano de órbita da Terra. Então, isso faz com que ocorra a cada 2.125 anos uma mudança de uma era para outra. Ou seja, o Sol ele permanece num signo zodiacal durante 2.125 anos. Então, nós encontramos isso hoje, o Sol nos últimos graus de Peixes, quando você olha para o céu no dia do equinócio, 21 de março. Tá? Há 500 anos atrás, nós encontramos o Sol na constelação de Áries. Tá? Daqui a alguns anos, o Sol vai entrar na cúspide, ou seja, no primeiro grau de Aquário, em 21 de março. Tá? Os antigos egípcios registravam essas passagens muito bem. Aliás, as civilizações antigas, de uma forma geral. Tanto que a Era de Áries foi representada no Egito, inclusive com algumas esfinges, com a cabeça de carneiro. E o carneiro, desde o Egito, era o símbolo do signo ou da constelação zodiacal de Áries, correspondente ao deus Amon. Então, a Era de Áries era representada pelo carneiro, pela predominância do carneiro como cabeça de muitas esfinges durante a Era de Áries ou o reinado do deus Amon. Antes disso, nós tínhamos a Era de Touro, que foi representada no Egito pelo boi Apis, ou touro Apis. Tá? Tanto que existe o Serapeum, que são túmulos, em princípio, dedicados a touros mumificados, embora isso também seja inconclusivo. E você voltando para trás, mais ainda no tempo, você tem a Era de Leão. E a Era de Leão coincide justamente com a esfinge com o corpo de leão, voltado para o leste no dia do equinócio, com o Sol nascendo em Leão em 21 de março. Tá? É um outro indício muito interessante com essa correlação astronômica e de mecânica celeste. Tá? Então, esses indícios, na verdade, em grande parte até comprovam uma antiguidade bem grande com respeito à própria esfinge. Tá? E as pirâmides também. E é bem provável que ela seja anterior às próprias pirâmides. Tirei o microfone por causa das imagens. Paulo, eu vou colocar as imagens aqui, e aí era interessante você comentar que atrás da pirâmide, ali perto do bumbum, a arquitetura, a maneira como eles cortaram as pedras é a mesma do Peru de Tiwanaku, né? É o mesmo corte, a mesma precisão, só não sei se é a mesma pedra. Eu vou colocar aqui... Tá, não somente a parte posterior da esfinge, mas principalmente ao templo que dá acesso à esfinge. Tá, vamos lá. Se você puder avançar as imagens, seria interessante. Você tem como avançar 2 imagens? Tenho. Mais uma. Essa. Por exemplo, essa aí.
tá? Essa é uma foto da cidadela, como vocês podem bem observar, a cidadela de Sacsayhuamán, no Peru, fronteira Peru-Bolívia, né? Uma cidadela que é anterior à civilização Inca. Os próprios Incas, eles colocaram para os espanhóis, principalmente Atahualpa, foi o último grande monarca Inca, imperador Inca, que essas construções, elas são muito antigas, muito anteriores ao seu próprio povo. E como todo mundo já sabe, o corte das pedras, o encaixe das pedras, não permite entrar nenhuma gilete. Tá? São perfeitos os encaixes, eles estão aí há milhares e milhares de anos, não se sabe também a idade disso aí. Né? E nós encontramos um padrão parecido em muitas construções pelo mundo, e também no Egito. Pode passar mais duas, por favor. Isso aí, vocês podem notar, tá? Que é um padrão muito parecido, para não dizer praticamente idêntico, de corte e encaixe das pedras que nós encontramos no Peru. Só que aí é Egito. Isso aí é a antecâmara dentro do templo que dá acesso à esfinge. Os turistas passam por aí obrigatoriamente. Eu fiz questão de tirar essa foto porque, para mim, ela é bem clara, bem evidente do que a gente está tratando aqui. Além do mais, eu pude perceber, quando estive lá, eu percorri o Egito todo, mais de uma vez, que eles registravam tudo. Tudo quanto é parede de templo, coluna, tudo que vocês possam imaginar, eles têm registros com textos hieroglíficos, ou em pintura, ou em relevo, ou as duas coisas, no interior dos templos e no exterior dos templos. Os únicos locais onde você não encontra uma vírgula de hieróglifos, tá? É a esfinge, à exceção da estela de Tutmés, que é outra coisa à parte que depois eu vou falar. A esfinge não apresenta uma vírgula de hieróglifo. O templo e a antecâmara que dão acesso à esfinge é isso aí. Não tem um hieróglifo. O acesso, em um grande templo de acesso à pirâmide de Saqqara e a própria pirâmide de Saqqara, ali, tirando as mastabas, não tem nenhum registro hieroglífico. E as próprias pirâmides, elas não apresentam nenhum texto hieroglífico. Os cientistas, os egiptólogos, eles alegam que acima da Câmara do Rei, tá, numa construção em pilha, né, de lajes sendo montadas uma a uma assim, esse intervalo entre uma e outra, você tem acesso, quer dizer, o arqueólogo tem acesso, mediante uma escadinha, você sobe e rasteja lá dentro, porque não tem nem como ficar sentado, e ali dentro foram encontrados alguns hieróglifos. Na verdade, são pinturas em vermelho, nem são pinturas, são rabiscos que são hieróglifos muito rudimentares. Para mim, particularmente, até me perdoem, parece mais uma pichação do que texto hieroglífico. São apenas uns poucos hieróglifos que estão ali, né? E que para os cientistas é algo conclusivo em relação aos egípcios estarem ali, né? Alguém foi lá e fez esse rabisco, essa pichação, e eu chamo assim porque os egípcios antigos eram extremamente meticulosos, extremamente caprichosos, extremamente matemáticos para a elaboração dos textos hieroglíficos. Tá? Uma vez que era uma escritura, uma escrita sagrada, era um alfabeto sagrado, e que, consequentemente, tem uma matemática por trás e uma geometria sagrada por trás na própria elaboração dos hieróglifos e na constituição dos textos. Coisa que
Muito ao contrário disso, nós encontramos nesse pequeno lugar dentro da Grande Pirâmide, que para mim não significa nada. Ou seja, para mim e para alguns outros, as pirâmides não apresentam nenhum registro hieroglífico. Isso, assim como a Esfinge e Saqqara, a região de Saqqara, fora as mastabas, repito, sugere, obviamente, que os egípcios chegaram bem depois ali. Tá? Karen, passa mais um, por favor. Tá. Isso. Vocês podem observar a mesma foto, um pouco mais distante, tá? Que é um padrão que encontramos em outras construções pelo mundo, encontramos no Peru, difere só um pouco devido ao material, à pedra que é utilizada, mas sugere com muita consistência de que o Egito, as estruturas que encontramos no Peru, no México, na América Central, de qualquer lugar da América Central, resquícios maias, astecas, que na verdade são anteriores a eles, e outros lugares do mundo, sugere com muita consistência, repetindo, que um lugar comum, uma civilização comum, que a gente já tratou antes, Atlântida e outras considerações a respeito, esteve presente com tecnologia, com um padrão específico no mundo inteiro, né? Numa época bem remota. Tá? Eu vou dar um exemplo muito interessante aqui, tá? Onde ainda também não se chegou a nenhuma conclusão a respeito, mas que prova que esses povos antigos trocavam figurinhas. Eles tinham um certo intercâmbio. Tá? Tanto que já temos provas, até já fiz seminários sobre isso, dos egípcios na Austrália, interagindo com aborígenes. Existem registros hieroglíficos na Austrália, no sudeste da Austrália, com o cartucho de um faraó que lá esteve. Como eles chegaram até lá, como eles navegaram até a Austrália. Você encontra no Tesouro de Tutancâmon bumerangues, artefatos em forma de bumerangues, claro, manufaturados no Egito, com as pinturas próprias da cultura, com os ornamentos, os desenhos, acabamento próprio da cultura egípcia, mas é um bumerangue. O único lugar no mundo que existe bumerangue é a Austrália. E você encontra bumerangue ali no Museu do Cairo, fazendo parte das peças, de uma das 5.000 peças, aproximadamente, do Tesouro de Tutancâmon, nosso querido Tut. Tá? Na década de 70, se não me engano, algumas múmias foram levadas à Europa para um estudo, e foi encontrada uma ou duas múmias, se não me engano, de um sacerdote egípcio, né? Na Alemanha, num estudo da múmia na Alemanha, traços de coca. Como os egípcios conseguiram coca, folhas de coca? Folhas de coca você só encontra no alto da Cordilheira dos Andes. Como é que os egípcios tiveram acesso a isso? Então tem muita coisa na história da humanidade, estamos nos tratando agora especificamente de Egito, mas existe muita coisa na história da humanidade que precisa... Opa! Ficou mudo. Paulo? Paulo? Pessoal, ficou mudo. Deixa eu ver como é que tá aqui no iPad. Paulo? Ele ficou mudo. Espera aí. Espera aí, gente, ele caiu. Deixa eu só tirar aqui. Acho que ele caiu. Bom, Bom, eu vou continuar aqui falando com vocês uma coisa interessante. Ele falou
da folha de coca, e lá no Peru, eles mumificavam as pessoas, né? Daqui a pouco ele volta. Meu celular também tá ruim aqui. Deve ter tido algum problema no computador dele. E lá no Peru, eles mumificavam as pessoas. E é engraçado, assim, porque já fui muito para o Peru. E lá, eles faziam a mumificação perfeita e também eles faziam isso perto nos próprios Andes, eles colocavam as múmias, eles faziam oferendas, né, de meninas virgens. Então, eles amarravam elas, e eu não sei como é que fazia para mumificar, mas eu acredito que a mesma questão, acho que o Paulo vai explicar aqui, a mesma questão do Egito. Então, dá para ver que eles faziam trocas de informação. Será que meu microfone está bom? Dá para ver que... Dá. Deixa eu ver com ele o que aconteceu, gente. Ao vivo é assim. Deixa eu ver aqui. Paulo, você caiu. De repente ele nem sabe que caiu. A gente está aqui ao vivo. Pronto. E aí eles encontraram a Juanita, né? Ali num vulcão. Ela estava intacta e ela foi mumificada igual mumificavam no Egito. Ela e um rapazinho, né? E aí ela ficou ali no museu, acho que foi no Museu do Ouro, ela ficou por muito tempo ali para as pessoas verem. E tinha também... eles usavam os adornos peruanos, um brinco de ouro, muito parecido com a cultura egípcia. Então, eu acho que eles tinham troca de informação. Agora, como é que eles chegavam de um continente para o outro, eu não sei, né? Não sei se era por embarcação ou se era por, sei lá, se eles tinham conhecimento. Ah, ele leu aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu não sei se eles tinham conhecimento da tecnologia antigravidade, até para construir, né, as pirâmides. Eu vi isso no documentário Olho de Horus. O que ele falou? Ah, ele está voltando. Então, aí acho que agora ele comenta sobre isso, né? Então, no documentário Olho de Horus, eles falavam que eles tinham uma tecnologia antigravitacional, que eles levitavam as pedras. E eu acredito que no Peru também, a gente tem esse elo perdido, a gente fica muito à mercê do cientista, das análises, aí quando eles vão fazer a datação do carbono, é muito mais antiga do que a história, né, que a gente aprende na escola, conta, e a gente tem um elo aí um pouco perdido em relação a isso. E também eu sei que tem umas pinturas rupestres, não é rupestre, né? Estilo egípcia, lá no Peru também. O Peru, eu posso falar do Peru enquanto ele não volta, né? O Peru é um país que quanto mais você cava, mais cidade você vai encontrando embaixo da terra. Então, lá a gente tem o Inca, e quando você cava, né, você encontra o pré-Inca, depois você encontra aquele que, eu esqueci o nome, o mais antigo que o Inca, e assim, e aí você vai vendo que as culturas, elas vão se cruzando. E lá no centro do Equador também, eles encontraram várias tábuas pictografadas com uma escritura pré-suméria, olha só, no Equador, para vocês verem, pré-suméria, e elas eram umas tábuas de metal e todas pictografadas. Então, assim, a história que a gente conhece é totalmente diferente do que quando você vai estudar. E você vai estudar, assim, profundamente, que são os arqueólogos, né? E esses acervos, normalmente, eles estão presos com uma ou duas pessoas. Então, por exemplo, esse acervo que tem no Equador, que tem um acervo gigantesco, era de um eremita, né? Ele acho que ele era um bispo, arcebispo, não sei, e que os índios ali da região iam presenteando eles. Então, tinha violão, pode acreditar, violão de metal, com 3 cordas, né? Vários artefatos que não dá para explicar. Então, quando o Paulo voltar aqui, ele vai continuar explicando a questão do Egito, mas é incrível isso
para a gente poder entender, né? Eu acho que eu vou ter que derrubar isso daqui. Não tem nada a ver. As imagens vêm daqui. Então, o interessante, porque como ele é um estudioso e ele se aprofunda, ele é um professor, então ele pode explicar bem a datação. Eu estudo, mas eu tenho um pouco de dislexia, viu, gente? Então eu não consigo decorar a data, nomes, alguns nomes, então é melhor estudar com ele. Estou só aqui puxando assunto até ele não voltar. E é muito, muito interessante todas as tecnologias que se encontram. Oba, ele voltou. Pronto, Paulo. Estava aqui dando uma enrolada falando do Peru, né? Vocês me desculpem. Imagina. Estava falando meu computador apagou. Pois é. Simplesmente apagou. Tive que ligar tudo de novo. Se acontecer novamente, nós continuamos pelo celular. Então, o microfone é teu. Vou desligar o meu microfone aqui. Eu estava comentando com eles, porque você estava falando que encontraram a erva de coca, né? A folhinha de coca lá. Dentro da múmia. Isso, que a gente sabe que está nos Andes, mas também os peruanos já também faziam mumificação. Então, acho que aí teve uma troca de informação. Eu vou deixar o microfone com você. Sim, e muitas das mumificações encontradas no Peru são anteriores às egípcias, né? Embora as técnicas sejam bem diferentes. Tá? Enfim, nós temos essas particularidades aí que a cada dia se somam. Muita coisa é encontrada, não só no Egito, como em outros lugares. Você estava falando do Peru. Eu não sei o que você falou, mas é um dos lugares no mundo, junto com o Egito e a China, que mais se encontra coisa. Tá? Lugares em que você mesmo, até como turista, pode tropeçar num achado arqueológico. Tá? E são lugares insondáveis ainda, não compreendidos pela ciência, porque são os últimos... Travou de novo o microfone dele, deve estar com algum probleminha no computador. Vamos esperar ele, deixa eu avisar ele. Não sei se ele sabe que a gente... Deixa eu avisar. Paulo, travou de novo. Essa live está difícil. Então, vamos falar do Peru, enquanto ele não volta. O Peru, ele estava falando, né, que a gente pode tropeçar, isso é real. Eu lembro quando eu fui para lá, a primeira vez, eu tinha 15 anos de idade, há muito tempo atrás. Então, quando você ia perto dos monumentos, você encontrava pedaço de vasos com as inscrições, né, com os desenhos peruanos. E eu lembro que na época eu peguei bastante pedrinha, bastante pedacinho de vaso quebrado, que é daquela região. E lá no Peru, em Lima, quando eles fizeram o metrô, eles também descobriram uma cidade imensa embaixo da terra. E tem um restaurante lá, que é bem peculiar, que tem as pirâmides escalonadas no Peru, né? Porque tem as pirâmides escalonadas também lá no Egito, que o Paulo falou na semana passada, né? Para quem não assistiu essa live, eu sugiro que vocês assistam, porque ele falou das pirâmides, né? Não é só as pirâmides que a gente conhece, tem as escalonadas, né? Então, no Peru também tem pirâmide escalonada. Então, tem um restaurante lá em Lima que é um palco restaurante, eu só não lembro o nome, mas depois eu coloco aqui no descritivo. O restaurante é um palco, ele é todo envidraçado, e de frente você dá de cara para o paredão da pirâmide escalonada. E à noite eles colocam aquelas luzes, você fica pertinho, gente, eu não estou brincando, é tipo uns 10 metros, você já está na pirâmide. E é a coisa mais linda você ir lá, né, tomar, como é que chama? A bebida deles, chega sexta-feira, eu já estou cansada, eu não lembro muito. Eles têm um refrigerante que é típico deles. Se alguém souber aqui, escrevam, porque é bem interessante. Enfim, e é muito parecido, sim. Eu acho que eles trocavam. Pena que o Paulo foi falar Vou ter que pôr na lapela aqui.
Pronto. Então, eu acho que eles tinham essa troca de informação, né? Os peruanos com os egípcios, né? Bom, a cultura antiga, a gente tem um elo muito perdido aí que a gente não tem muita noção, né? A cultura antiga tem tecnologias que a gente agora não compreende. Por exemplo, você vai para o Peru, você vai ali para Machu Picchu, você vai para Punapuco, você vai para vários locais. Essas imagens que o Paulo mostrou, vou colocar aqui para vocês, né? Essa aqui é do Egito. Deixa eu colocar a do Peru. A do Peru está aqui. Ah, ele voltou. Voltou! Pelo celular. Tá me ouvindo, Paulo? Oi. Tá perfeito. Vou deixar o microfone. Eu estava falando da perfeição do corte das pedras para o pessoal e que as pedras são gigantes, não tem como carregar e encaixar perfeitamente, porque a arquitetura é incrível, no Egito também. Então tem esse elo. Eu vou largar você agora aqui e vou desligar meu microfone para não atrapalhar o pessoal. Eu estou no celular, então aquele fundo bonito foi embora. Meu computador, não sei, está desligando sozinho. Mas vamos continuar. E aí, onde é que a gente estava? Desculpe aí, gente. Você parou que no Egito, no Peru, não, no Egito não, no Peru e na China, você pode até tropeçar em coisas arqueológicas, porque é riquíssimo. São sítios arqueológicos com muitos achados. Então, a cada mês no Egito, eles encontram 1, 2 pirâmides. Pirâmides. Né? Além de muitos outros artefatos. O Peru é a mesma coisa, a China é a mesma coisa. São os lugares em o afluxo de achados arqueológicos é muito intenso. E muitos deles são escondidos. Né? Muito bem. Posso ver as figuras? Passa aí mais uma, por favor. Me fala qual que você quer que eu coloque. Sim. Avança, por favor. Vai avançando. Isso, mais uma. Essa aí. Volta aí. Essa? Não, volta uma. Essa? Isso. Esse aí é um outro exemplo do que estávamos falando, para fechar essa parte. Olha que pedra interessante. Não são 2 pedras, isso é uma pedra em 90 graus. Ou seja, não foi encaixada uma pedra e depois outra. Se vocês puderem ampliar a foto, né, aí na casa de vocês depois, vocês vão observar que essa linha do meio, na verdade, é a pedra dobrada, entre aspas. Né? A pedra foi encaixada assim, em V. Não são 2 pedras. Ou seja, é um encaixe muito peculiar, muito interessante e inusitado. Por favor, volta 2. Mais uma. Isso. Vamos lá. Essa é a esfinge. Né? Você lá no início perguntou, segundo o médium Edgar Cayce, né? Médium sensitivo, etc., num dos seus transes, né? Onde informações sobre a Atlântida, sobre a Lemúria, sobre o Egito e outras civilizações vieram à tona, inclusive com o ressurgimento da Atlântida, segundo os escritos de Edgar Cayce, a Atlântida ressurgiria, estamos próximos a isso, ressurgiria
existem ainda alguns fenômenos geológicos né? E não, obviamente, são de pouca natureza, mas algumas das terras da Atlântida subiriam do mar. Edgar Cayce coloca uma questão muito interessante, qual até eu mesmo já escrevi alguns textos sobre isso. Meu último texto foi referente ao que ele chamou de Sala dos Registros, que é um grande salão que estaria abaixo da esquerda da esfinge, evidenciando documentações e conhecimentos que a humanidade não estaria preparada ao longo desse tempo encontrar e para utilizar. É o mesmo que colocar na mão de uma criança de 8 anos um míssil nuclear. Então, esses conhecimentos da antiga Atlântida e de outros elementos que já visitaram e ainda estão a nível extraterrestre, né, estaria esse conhecimento abaixo da parte esquerda da esfinge, neste salão, a Sala dos Registros. Além de outras implicações, né, nós temos, se vocês observarem com atenção, uma placa de pedra entre as patas da esfinge, a estela de Tutmés. É o único texto hieroglífico que tem ali naquela região. Tá? O que é a estela de Tutmés? O que vocês estão vendo da esfinge, tá? Hoje, nessa foto, é resultante da retirada da areia que estava cobrindo a esfinge toda, só tinha a cabeça de fora. Na época de Napoleão, e até no fim do século XIX, durante a visita corte do Império do Brasil, D. Pedro II lá esteve, com a família real, ali no pé da esfinge. A esfinge também só estava com a cabeça para fora. Tá? Começou a se fazer, no século XX, né, toda a retirada da areia que expôs a esfinge toda, e que nós vemos aí na foto. O interessante é que essa situação existiu, para vocês terem uma ideia, em 1400 aproximadamente, mais especificamente 1479 até 1420, 25, antes de Cristo. Tá? Onde Tutmés IV, o que viria a ser Tutmés IV, estava fazendo um passeio, uma expedição, ele ainda era rapazinho, né? E o pai dele, Amenhotep II, né? Cujo pai era Tutmés III, depois a gente fala sobre isso, se der tempo, né? Amenhotep II, ele vai lá, meu filho, vai lá, vai passear, vai se divertir, etc. E tal. E ele, na região de Gizé, um determinado dia, sob um sol escaldante, era perto de meio-dia, a esfinge só estava com a cabeça para fora. E ele, na sombra, se recostou e adormeceu. E teve o sonho. E esse sonho está registrado aí nessa estela de pedra, a estela de Tutmés. Ele sonhou com a esfinge falando com ele. E a esfinge, ela representa o autoconhecimento e representa o silêncio. E é no silêncio que Deus fala ao homem. E ela, no sonho, rompeu o silêncio, prometendo fazer dele faraó se ele retirasse as areias que estavam encobrindo-a. Né? E ele não era o primeiro. Ele pediu auxílio ao pai, e o pai, pai, toma esses operários aí e vai se divertir. E ele retirou, depois de um bom tempo, as areias da esfinge e ergueu o muro de contenção que existe até hoje em torno da esfinge, o faraó Tutmés IV, em 1479 a.C. A areia já estava, a esfinge já estava de areia pura, literalmente. Ou seja, comprova-se
que a esfinge é muito, mas muito mais antiga do que se supõe, né? Do que é aceito, como a gente já falou antes. Agora, a exemplo do que era feito naquela época, né? As escolas iniciáticas de hoje, que são só conhecidas como sociedades secretas, algumas delas vêm desse ritual iniciático, que era primeiramente feito no subterrâneo da esfinge. Embora a ciência oficial negue que exista alguma coisa abaixo da esfinge, debaixo dela existe um grande templo e existe o acesso às pirâmides. Naquela época, as pirâmides eram fechadas totalmente. Você só tinha acesso ao interior da pirâmide por debaixo da areia. E o caminho era feito por corredores que saíam da esfinge, do subterrâneo da esfinge. Existe uma imagem, né, de um livro de uma sociedade secreta da década de 50 que mostra essa esquematização. Eu pediria, por favor, Karen, que você passasse umas fotos à frente. Pode ser? Para trás ou para frente você quer? Para frente. Para frente? As primeiras. 4 fotos. Anda, Tá. 4 fotos. Essa? Essa aí. Que consta de um livro de uma sociedade secreta da década de... Estávamos falando sobre o subterrâneo da esfinge. O acesso entre as patas, ou seja, tem um templo ali embaixo. Vocês observem, o primeiro terço do templo é possivelmente a sala dos registros, como nós falamos. Temos um templo circular logo em frente, tá? Aí já passa um pouco da... Esse templo circular tinha ali uma pia batismal, uma pia, tá? Era guardado pela sacerdotisa, pelo sacerdote e pelos guardiães internos. Um guardião para cada uma das 3 portas que davam acesso aos corredores que conduziam por debaixo da areia, tá? A pirâmide de Kelps, o outro corredor, a pirâmide de Kefren, e o terceiro corredor, a pirâmide de Miquerinos. Tá? Foi descoberto pelos egiptólogos e pesquisado exaustivamente pelo doutor J.J. Hurtak, o templo de Osíris, que fica a meio caminho entre a esfinge e a pirâmide de Kefren. E esse templo ele está a mais de 10 metros abaixo da areia, tá? Inclusive com água canalizada do próprio Nilo, ainda hoje. É um local bastante interessante que vale a pesquisar, vale a pena estudar sobre isso. Tá? Enfim, as iniciações antigas, as supremas iniciações dos grãos sacerdotes, das grandes sacerdotisas, eram feitas na primeira etapa dentro da esfinge e na sua última etapa dentro da própria grande pirâmide de Kelps, na Câmara do Rei, que era uma câmara iniciática, onde o sarcófago de pedra, iniciando deitar ali, justamente pelos graus da iniciação. Tanto é que, contrariando a egiptologia tradicional, nós temos até hoje rituais, reuniões, meditações, mantralizações de grupos de sociedades secretas, até hoje, dentro da Grande Pirâmide, tradicionalmente já há muitos anos. Muitos anos mesmo. Tá? O que mais podemos ver? Podemos ver também uma coisa muito interessante. Eu vou colocar mais imagem aqui. Você quer? Reforça o que eu estou colocando.
Volta, por favor, as imagens. Ah, sim, essa imagem é interessante. Essa. Pode deixar aí. Tá. Observem, isso é uma foto, se não me engano, de 1925. Observe o nosso amigo árabe, né, que está literalmente entrando pelo buraco. Né? No fundo, observamos a pirâmide de Khafre, à esquerda, a pirâmide de Miquerinos, à direita de Khafre está a pirâmide de Quéops, mas ela não aparece na foto. Mas o que interessa aqui é que o nosso amigo árabe está literalmente dentro do buraco e posou para a foto. Ou seja, um lugar amplo onde coube não só o nosso amigo árabe, mas também o outro árabe que tirou essa foto. Tá? Agora, vamos voltar a algumas imagens. Karen, por favor, volta tudo aí. Observaram bem essa última imagem, né? Agora, avança uma. Mais uma. Observem, isso em 1925, o que tem de areia cobrindo ainda a esfinge. Mas dentro do círculo vermelho, que está a cabeça, tá? Buraquinho ali. Aquele buraquinho ali era onde estava o nosso amigo árabe. Ou seja, isso sugere que, por cabeça da esfinge, uma passagem lá para... que é negado hoje pela egiptologia. Volta uma foto, por favor. Vocês podem observar, não sei se... Nossa, tá com alguma interferência, Paulo. Você falou, começou a dar um pipipi. Fala de novo. Acho que você está com extraterrestre aí do lado, Paulo. Tá dando interferência. Você fala da robótico. Tá sem som, Paulo. Não melhorou, não. Tá um sonzinho robótico, eu não sei te falar como. Ele tá com sonzinho robótico. Não, é problema do microfone dele. Peraí. Tá robótico, tá recebendo informação. A gente acha que tem algum ET aí. Paulo, cai da live e entra de novo. Você tá com os irmãos. Cai da live. Não tira isso aqui, não. Sai da live e entra de novo, que eu tô achando que tá com alguns irmãozinhos aí, hein? Olha, gente, sempre dá microfonia quando vem as raças extraterrestres. A gente recebeu com o nosso irmão Xavier, que estava falando dos felinos, e veio uma mensagem, e a gente mandou lá para o Instituto, como é que chama, Dorim? Da Rinaldi, com a Cris de Pascoal, para... Vamos esperar o Paulo voltar. Para a gente ver, e teve mensagem, e foi muito parecido com o que ele teve agora. Quando começa a pifar as coisas eletrônicas, é visitinha dos nossos irmãozinhos aqui. Então, vamos ter paciência. Essa live está muito boa. Epa, ele voltou. Pronto, Paulo, fala alguma coisa. Oi, Karen, e aí? Como é que voltou? Tá ótimo, pronto. A interferência entrou, teve que resetar tudo. Hoje está complicado, mas vamos em frente. Não vai ser nada. Retomando aí, essa foto, se vocês observarem bem, a esfinge já está descoberta da areia, como está hoje. Né? Agora, no alto da cabeça, a foto é pequena, mas essa foto tem na internet, vocês podem procurar. No alto da cabeça da esfinge, nessa vista aérea, coisa que, obviamente, quando a gente está lá, a gente não vê,
tem uma mancha ovalada clara, onde o chamado buraco, né? Então, a foto do árabe dentro do buraco, possibilidade daquilo ali, no alto da cabeça da esfinge, também ser uma passagem. Assim como atrás da orelha direita da esfinge, existe um bloco de pedra que sugere ser um botão ou algum mecanismo para abrir alguma porta. Embora isso seja, em princípio, uma especulação, e como eu já disse, eu não sou dado a especulações, é, ao mesmo tempo, uma informação, uma evidência, entre aspas, bem interessante de ser analisada e levada à frente. Se é que não é levada à frente, e a gente não sabe. Como já foi comentado aqui, a ufologia e a arqueologia, de uma forma geral, são de segurança nacional. Então, os achados arqueológicos também, muitos deles, e as histórias mediante esses achados são comprometedoras em relação à história vigente e ao que passam normalmente para as pessoas, né? A nossa história, na verdade, ela foi bem diferente, no caso. E a gente sabe que a história, grande parte, é construída de acordo com a conveniência de quem escreve e de quem está à frente ou no domínio. Com respeito à esfinge, toda a estrutura egípcia sempre foi um caso à parte. Vou citar um exemplo que até foi citado da outra vez, dos romanos, os também, e outros povos que entraram no Egito, exemplos romanos. Se você observar no Império Romano, Portugal tem ruínas de construções do estilo greco-romano, arquitetura greco-romana. Na França, a mesma coisa. Gália. Na Inglaterra, a muralha de Adriano é um exemplo. No Líbano, na Síria, na Turquia, na Palestina, nós encontramos ruínas de anfiteatros, de circos máximos, termas, construções em estilo greco-romano. Você encontra isso no Egito? O Egito foi província romana, mas não tem construção em estilo romano ali. Muito pelo contrário, a magnificência das estruturas egípcias serviram de inspiração para que Roma construísse também grandes monumentos. Uma vez que o Egito foi uma província consular, não foi uma província comum. Então, dentro do Império Romano, o Egito já não existia como Egito há muito tempo, mas ainda mantinha, como até certo ponto hoje ainda mantém, a sua grandeza. Tá? Então, voltando com respeito à esfinge que entra dentro desse rol, nós temos algumas evidências de que ela realmente é muito mais antiga. A esfinge faz parte do processo iniciático das grandes escolas de mistério, né, pelo seu simbolismo e pela sua prática, e tem, obviamente, pontos de entrada para uma estrutura subterrânea. Está lá. É isso. Acho que as fotos por hoje acabaram. São essas aí. Paulo, desculpa, eu tenho uma live às 8 horas e o Vini está aqui brigando, porque ele dispara e-mail para o meu aluno, mas não tem problema. Paulo, você é uma enciclopédia, eu quero te agradecer muito, e você promete que você volta quinta que vem? Porque sexta que vem, essa live ela foi meia ruinzinha, prejudicou um pouco. Aí a gente pode complementar um pouquinho do que você falou, né? E mais alguma coisa que você queira falar sobre a conexão egípcia com os extraterrestres? Pode ser? Pode, perfeitamente. É um prazer para mim. Nossa, eu fico muito feliz. Registrado aqui rapidamente e na próxima live é o legado disso tudo.
para que essas informações todas? O que isso nos traz esse processo de transição planetária? Né? Muito bem. O que importa realmente para o ser humano atravessar isso e poder vivenciar uma nova Terra, que em breve vai entrar, embora ainda vai demorar um pouco, mas o gatilho já foi acionado. Né? Qual o nosso papel dentro desse conhecimento antigo, mas que é perene, né? E quanto mais antigo, mais perto da fonte, mais perto da origem, que vem de fora, o que isso realmente nos traz, o que nós precisamos. Né? Não importa se você acredita em A, B ou C, não importa se o que você acredita é errado. O que importa é você ser uma pessoa melhor a cada dia. Lidar com o seu eu interior. Se você já tem a consciência de que passar os outros para trás, com um jeitinho em tudo, ser malandro, entre aspas, e querer se dar bem, no sentido pejorativo, já está pegando mal para caramba, né? Você já está avançando muito. E continue. Né? Muita gente já está sendo retirada do planeta porque não tem condição de reencarnar aqui. Não queira ser um desses. Ainda há tempo. Tá? Aproveite até esse período agora, se reformule. Né? Faça como os tibetanos falam, uma tomada de refúgio, entre aspas, e se analise, veja a sua função e reencarnar para quê. Eu acho que isso a gente pode tratar numa live junto com o legado do que a gente tem colocado aqui, dando continuidade a esse assunto. Desculpe, cara, eu sei que você tem um trabalho agora. Muito obrigado a vocês todos. Desculpe mais uma vez. Vamos em frente. Jai Ra. Gratidão, Paulo. Gratidão. Até sexta que vem. Vamos tentar fazer mais cedo para não encavalar as minha Karen Responde às 8 horas. Mas super gratidão. Eu vou tentar editar esse vídeo para não estar tão prejudicado. Tá bom? Tá bom. Tá bom, Paulo, querida, muito obrigado. Bom fim de semana, pessoal. Bom fim de semana para todos vocês. Um beijo bem apertado. Até mais. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.